Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Olá, começa agora mais um Pauta Pública em clima de sexta-feira 13. Eu sou Andréa Dipp e estou aqui mais uma vez acompanhada da Clarissa Levi. Oi Dipp, oi ouvintes. Pois é, e falando em Zika, a gente sabe bem que não é só o Mercúrio que está retrógrado nesses tempos. Em muitas questões parece que a gente não está conseguindo andar para frente mesmo. Uma dessas questões que vem sendo discutida há bastante tempo é justamente o tema do Pauta Pública de hoje. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental e a luta antimanicomial, aproveitando o marco do dia 18 de maio. E só para dar um contexto inicial rapidinho aqui para vocês, a gente vai falar sobre os cuidados e diretrizes de tratamento no campo da saúde mental. Você já ouviu falar na reforma psiquiátrica? Em 2001 foi promulgada uma lei importantíssima para a evolução das políticas em saúde mental no Brasil. A reforma psiquiátrica impulsionou a transição do modelo de cuidado de saúde, expandindo os tratamentos para outros equipamentos além do hospital psiquiátrico. A partir dessa lei foram criados serviços como os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, e outros modelos onde o tratamento para o sofrimento mental e psíquico é feito fora de instituições, com as pessoas vivendo junto da sociedade. Foi a lei da reforma psiquiátrica, por exemplo, que viabilizou o programa De Volta para Casa, que é um programa que foi criado em 2003 e que estabeleceu caminhos para que as pessoas que viviam há anos nos hospitais psiquiátricos pudessem voltar a viver em comunidade, restabelecer laços com suas famílias, não morar mais no hospital. Esse é só um exemplo, mas junto com essa expansão de outros serviços, a lei da reforma psiquiátrica também estabeleceu que os hospitais psiquiátricos, aquele modelo antigo de tratamento, seria desfinanciado pelo governo ao longo do tempo. Mas enfim, gente, sem mais delongas, essa introdução toda é para dizer que assim, o debate sobre saúde mental e as disputas em torno dos modelos de cuidado não são uma discussão recente. E, inclusive, nos últimos anos, esse debate esquentou. E é por isso que hoje a gente convidou para o Pauta Pública a Raquel Gouveia, que é assistente social, tem pesquisas na área de saúde mental, trabalha e dá aula sobre o tema. E além dessa conversa necessária, e que junta vários assuntos num só, no último bloco, o nosso produtor, Ricardo Terto, traz as dicas culturais que a gente escolheu, que tem alguma coisa a ver com esse assunto. Mas bom, a dica por agora é continuar por aqui, porque o Pauta tá só começando. Raquel, bem-vinda ao nosso podcast e muito obrigada por aceitar o nosso convite. A gente sabe que as políticas e as pautas conservadoras foram bastante colocadas em foco e em prática pelo governo Jair Bolsonaro em várias áreas. E o campo da saúde mental não ficou de fora desse processo. Então, para começar, eu queria pedir para você contar para a gente sobre como que está rolando uma ofensiva conservadora no campo da saúde mental. Queria te perguntar também se isso começou com o governo Bolsonaro ou se veio de antes. Bem, primeiro quero agradecer pelo convite, pela possibilidade de estar aqui com vocês, principalmente pensando um tema tão urgente e atual e que está em disputa, né? Acho que essas duas perguntas são fundamentais para a gente abrir o nosso bate-papo, contextualizando como vem se dando a remanicomialização, né, ou a contra-reforma da política de saúde mental no Brasil, né? Os ataques às conquistas da reforma psiquiátrica brasileira e da luta antimanicomial se aprofundam no governo Jair Bolsonaro, mas não iniciam nesse contexto, né? Na verdade, a contra-reforma ela ganha fôlego e espaço na esfera legislativa, política como um todo, nos aparatos institucionais, com a presença não só de Jair Bolsonaro, mas em especial da composição da sua cúpula, né, do Ministério da Saúde, do Ministério da Cidadania, do Ministério da Justiça. Então, hoje, quando eu vou falar de política de saúde mental, não dá mais para restringirmos a análise ao Ministério da Saúde, em especial a Coordenação Nacional de Saúde Mental, álcool e outras drogas. Porque a temática ela vem envolvendo outras frentes, inclusive a política de assistência social, né?
quando os retrocessos eles se colocam para disputar financiamento, espaço público, né? Equipamentos, serviços, em especial para pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas, né? Que é baseado numa perspectiva proibicionista e de combate à guerra às drogas. Especificamente em 2015, nós tivemos a saída do último coordenador nacional, que foi substituído por um psiquiatra conservador e da ala da psiquiatria tradicional. A partir daí, nós vamos ladeira abaixo, em que, infelizmente, retrocessos vêm se colocando, né? Isso se dá também no governo Temer, mas ganha força no governo Bolsonaro, não só a presença de psiquiatras que defendem o modelo tradicional, mas o avanço em especial das comunidades terapêuticas de caráter religioso que vão sendo financiadas pelo poder público enquanto alternativa para as pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas, a população LGBTQIA+, inclusive com um discurso conservador, e o Conselho Federal de Psicologia tem um papel importante de combater a ideia da cura gay, né? Pessoas que são LGBTQIA+, internadas de maneira compulsória, mulheres negras em situação de rua, grávida, com filhos pequenos, internados em comunidades terapêuticas, que têm seus filhos retirados. Inúmeras situações de violência ocorrem nesses espaços. Então, o quanto que as comunidades terapêuticas elas têm se apresentado enquanto alternativa não só para as pessoas que fazem uso prejudicial de outras drogas, mas principalmente numa ideia de fortalecer uma perspectiva higienista, eugenista, que eu quero destacar que, inclusive, o racismo ele é base da lógica manicomial brasileira. O manicômio aqui, todo o seu aparato, ele é fundamentado, estruturado na lógica racista, patriarcal, cis, heteronormativa. E o quanto que a gente precisa entender que esse aparato ele é funcional para as forças conservadoras hoje, né, seguirem numa tentativa, né, de controle dos corpos e subjetividades considerados desviantes. Queria te fazer uma pergunta um pouco mais específica, que é sobre essa portaria que o Ministério da Saúde revogou, que é o Programa de Desinstitucionalização para a Reinserção Social de Pessoas com Problemas de Saúde Mental e decorrentes do uso de álcool e drogas, que estão internadas em hospitais psiquiátricos há mais de um ano, e a portaria também revogou o mecanismo de financiamento do programa. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, eu me lembro que, enfim, há muitos anos eu fiz uma reportagem sobre esses programas de reinserção, né, das pessoas, e eu vi o quanto eles eram importantes e necessários, assim, principalmente para pessoas que estavam, às vezes, internadas há 40 anos, tinha gente internada há 40, 50 anos, e o quanto era importante que essas pessoas, de fato, retomar sua autonomia, que é tirada dessas pessoas nos hospitais psiquiátricos. A pessoa não escolhe mais nada, né, do que ela faz, ela não come com faca, ela não escolhe os horários que ela faz as coisas. Então, queria que você comentasse um pouco sobre isso. Então, a desinstitucionalização, que é uma palavrinha bem difícil mesmo, ela é pilar da proposta da reforma psiquiátrica brasileira. Sem ela, a reforma não tinha caminhado, se desenvolvido. Inclusive, ela é baseada na experiência de reforma psiquiátrica italiana, que teve a extinção dos hospitais psiquiátricos, né? Conseguiram fechar os hospitais psiquiátricos e propor um outro modelo assistencial, né? Um modelo de cuidado em liberdade. O quanto que a liberdade ela é um princípio da reforma psiquiátrica, junto com a defesa dos direitos humanos, com a autonomia, né? E tem, inclusive, uma ideia de que a liberdade é terapêutica, né? Que o cuidado ele precisa ser em liberdade. Mas a desinstitucionalização, eu vou tentar ser didática, é diferente de deshospitalização. Eu acho que, como podcast, é importante a gente sinalizar isso, porque, geralmente, na perspectiva conservadora, diz assim, abre-se a porta do hospício, todo mundo vai para a rua, e aumenta-se a população em situação de rua.
né? O quanto que a reforma ela é irresponsável. Tem esse discurso, né? Então, deshospitalizar é uma mera alta hospitalar. A pessoa está curada do seu adoecimento, né, da sua patologia, teve alta médica e foi para casa. A proposta da desinstitucionalização não é simplesmente você está curado e vai para sua casa. Não. Primeiro, entendemos que o aparato manicomial ele retirou as relações, né? Ou melhor, ele destruiu as relações sociais, afetivas, familiares, os vínculos, a relação com o trabalho, com a moradia, com o lazer, com a cultura. Ou seja, o manicômio ele se propôs a dar conta de tudo, da vida daquele sujeito. E isso tem efeitos diretos sobre o sujeito, né? Ou melhor, esse sujeito ele deixa, por exemplo, depois de algum tempo, desejar comer uma coxinha, porque ele aprende os mecanismos da lógica institucional, né? Ele deixa de ser o sujeito para estar ali como mais um paciente. Ele tem hora para acordar, ele tem hora para dormir, ele tem hora para tomar sol, ele tem um uniforme para usar, o cabelo é raspado, assim como na prisão, nas instituições de medida socioeducativa. Você tem uma ordem, você tem um horário, você tem uma estratégia de funcionamento, você tem hierarquias, que aquele corpo vai ser sendo ajustado, adequado, enquadrado de acordo com a lógica institucional. Isso rebate diretamente sobre a constituição do indivíduo, né? O indivíduo vai sendo aniquilado nesse processo, né? Então, a internação, né, ou melhor, qualquer tipo de isolamento que as instituições totais ocasionam, né, tem o intuito de adequar, normalizar os corpos e subjetividades. E homogeneiza as experiências. Todo corpo louco é simplesmente louco e apenas louco, né? Não tem gênero, não tem idade, não tem território, não tem desejo, não tem história, não tem sexualidade, não tem raça, não tem nada, né? Ele é reduzido àquela experiência da loucura e ali ele vai sofrendo a sua destruição. Então, o aparato manicomial, além de afastar das relações sociais, ele destitui essa identidade. A desinstitucionalização se propõe a reconstruir essas relações e também a reconstruir essa subjetividade destruída, o que é muito trabalho, dá muito trabalho. Você precisa de investimento, não é de uma hora para outra você dá alta para o sujeito, você tem que investir com o sujeito, é um trabalho de saída. Então, a desinstitucionalização vai trabalhando essa saída de maneira responsável, vai reconstruindo os laços familiares, a relação com a comunidade, a autonomia que foi destruída, o sujeito que não sabia mais pentear o cabelo, ele volta a pentear o cabelo, o sujeito que tinha dificuldade de se relacionar, ele começa a se relacionar com a comunidade. Então, é uma readaptação a essa realidade e precisa ser um cuidado protegido. Então, para isso se constitui as residências terapêuticas, e é importante separar para quem vai nos ouvir. Uma coisa é o serviço de moradia, as pessoas vão morar numa casa protegida com cuidadoras. Outra casa é o espaço de tratamento, de cuidado e saúde mental. Outra coisa são os espaços de lazer e cultura, como os centros de convivência. Então, a saúde mental ela vai propondo equipamentos diversos para pensar a pluralidade da forma de existir, para que o sujeito não seja mais reduzido à experiência do seu sofrimento, mas esse sofrimento seja colocado entre parênteses e aí esse sujeito seja visto como um todo. A desinstitucionalização hoje está a gente precisa pensar na política de assistência social, que as pessoas que iam para os hospitais psiquiátricos e que possivelmente, se forem abertos novos leitos, vão parar, são as pessoas negras, pobres, periféricas, em situação de rua, com uso prejudicial de álcool e outras drogas, mulheres que são mães que não se adequam ao modelo de maternidade ideal, a população LGBTQIA+, todo o perfil da população que sempre esteve no hospício. Então, Raquel, pegando esse gancho que você falou,
Eu estive vendo um artigo que você assina com outras pesquisadoras em que vocês analisam justamente essas alterações nas políticas e nas diretrizes de saúde mental dos últimos anos. E vocês falam exatamente nisso, né? Em remanicomialização da política de saúde mental. E aí eu queria te pedir, assim, para explicar para os nossos ouvintes, na prática, como é que essa guinada conservadora está gerando a reestruturação de serviços manicomiais, assim. Às vezes, para quem está um pouco distante desse debate, é difícil de visualizar como é que isso está acontecendo agora, assim. E aí queria te pedir para se você pudesse trazer alguns exemplos para a gente entender como é que está a situação, assim, no Brasil de 2022. É muito forte a palavra remanicomialização, né? A gente trabalha com essa noção, mas eu entendo que a lógica manicomial ela se faz presente nas relações sociais, né? A remanicomialização mais especificamente da política, mas no cotidiano, a manicomialização ela está imbricada nas relações sociais. Por exemplo, quando uma mãe pobre, favelada, não consegue acessar equipamentos de saúde mental, principalmente direcionados para atendimento a álcool e outras drogas, e precisa conter o seu filho dentro de casa. E ela acaba reproduzindo, por exemplo, cárcere privado, porque ela prende o seu filho com corrente, com cadeado dentro de casa para ele não fazer uso da substância, né? Então você tem casos da manicomialização no espaço privado. Quando uma mãe interna a sua filha travesti, porque ela é travesti e namora uma outra mulher travesti, e essa mãe professa uma fé que demoniza e que é contrária à identidade de gênero e à sexualidade da sua filha, e utiliza a internação compulsória como uma forma de curar a sua filha, né? Quando o poder público é acionado ou aciona a política de assistência social, principalmente em período de mega eventos nas grandes cidades da região sudeste, e convoca os profissionais da assistência para limpar a cidade, ou melhor, para recolher as pessoas e levarem para os abrigos, escondendo a pobreza. Isso é uma ação manicomial. Na verdade, com base eugênica e higienista, né, de caráter racista, que vai colocar as pessoas em situação de rua, hegemonicamente negras, né, nos abrigos. Quando, dentro das instituições de medida socioeducativa, as adolescentes já estão ali, contidas, presas, se aciona-se a psiquiatria para medicá-las e patologizá-las, já que alguns comportamentos não respondem à ordem institucional, né? Então, um outro caso que eu também gosto de dar é da retirada compulsória dos bebês de mulheres em situação de rua ou que tem histórico de uso prejudicial de álcool e outras drogas, com um discurso de que essas mulheres não têm condições de cuidar de seus filhos, a partir de uma noção idealizada do mito do amor materno, né, numa idealização de uma maternidade conservadora e que determinado perfil das mulheres nunca vai alcançar, né? Agora, Raquel, falando um pouco sobre sofrimento psíquico e pandemia, né? Claro, não dá pra gente não falar sobre isso. Eu acho que tem uma questão muito importante nesse tema, né, que vai além do sofrimento psíquico. O quanto ficou clara a falta de acesso a políticas públicas de saúde mental, né? Se falou sobre sofrimento psíquico, né? Pessoas que começaram a fazer terapia, começaram a fazer análise, mas tem um tanto aí que acho que é ainda mais urgente, mais grave, que é toda uma população que não pôde receber cuidado, não pôde receber, enfim, atendimento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, fizesse essa conexão. Passei os últimos 2 anos sendo convocada a falar sobre esse tema, e que é um grande desafio. No primeiro momento da pandemia, aquela angústia toda colocada
sobre o cenário e o que fazer. Só que o cenário pandêmico ele não veio desacompanhado, né, do aprofundamento da crise econômica, do aumento do desemprego, né, do aumento da violência doméstica, inclusive, né, da violência de gênero. Muitos outros fenômenos eles estavam ali colocados e se acentuam no cenário pandêmico, né? E nós tivemos algumas questões diante disso, né? Aqueles que puderam trabalhar de maneira no trabalho remoto, puderam executar o seu trabalho no trabalho remoto, na proteção da sua casa, e que tem, de certa forma, acesso, né, à internet, a um espaço adequado, arejado, que dentro da própria dinâmica familiar fosse possível uma certa reconfiguração, e aqueles que continuaram trabalhando normalmente, pegando transporte público, submetendo, ou aqueles que tiveram o seu vínculo de trabalho ou as possibilidades de trabalho, emprego, né, suspensas. Então, no caso daqueles que puderam realizar o trabalho remoto, também, de certa forma, conseguiram acessar, né, um cuidado em saúde mental, seja no suporte com psicólogos, psiquiatras, né? Isso já tem colocado, na verdade, que quem tem um certo poder aquisitivo consegue construir maiores possibilidades de suporte de saúde mental, que não se restringe aos saberes psis. Aqui os saberes psis, a psicanálise, a psicologia, a psiquiatria, né? Porque a saúde mental ela vai para além desses saberes, né? A gente está falando das próprias condições de vida sanitárias, né? Promoção à saúde, condições de uma alimentação adequada, acesso à educação, ao transporte, ao lazer, tudo isso rebate na qualidade de vida e na própria saúde mental. O que é ficar 3 horas num transporte para ir trabalhar e demorar mais 3 horas para voltar? O que é não ter saneamento básico? O que é acordar com a presença da polícia dentro da sua casa? Ter o seu filho ali morto no território em que você mora? A resposta cada vez mais tem sido da medicalização da vida e não da oferta de uma saúde mental que afirme a vida, né? Mas pelo contrário. E é isso, né? Falar sobre saúde mental é falar sobre a vida inteira, né? Então não cabe num programa só. Obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, gente. E o Põe na Estante, parceiro do Pauta Pública na Rádio Guarda-Chuva, continua com a temporada imperdível sobre literatura japonesa. No 5º episódio de Leia o Japão, Gabriela Maier recebe Cíntia Martins e Eduardo Frumento para conversar sobre Clara e o Sol, de Kazuo Ishiguro. Sensacional, aproveita que você já está de ouvidos a postos e depois do pauta, passa lá no feed do Põe na Estante para conferir. E chegou a hora do A Boa do Pauta, onde eu conto aqui as dicas que a gente escolheu e que tem de alguma forma a ver com esse papo que vocês acabaram de ouvir. Para ler, hoje vamos de 2 dicas. Primeiro, um dos livros clássicos sobre a questão, O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, que conta detalhes dos horrores que aconteciam no Hospital Psiquiátrico de Barbacena, conhecido apenas como Colônia, onde mais de 60 mil pessoas morreram a partir dos anos 60. Além disso, no site da Pública, apublica.org, você pode digitar no campo de busca por comunidades terapêuticas e conferir várias das nossas matérias sobre o assunto. Entre elas tem 2 da própria Clarissa Levi sobre a denúncia de adolescentes que teriam sofrido torturas em uma comunidade terapêutica evangélica. Daí, emendando com as dicas para se ouvir, que também vem em dobro, o Pauta Pública número 8 se aprofundou em outra denúncia, a de exorcismos e tortura psicológica em supostas terapias de reversão sexual, que buscavam reprimir a sexualidade de pessoas LGBTQIA+. Esse episódio está aí no nosso feed para você ouvir depois. Outra dica para se ouvir é a música que é um dos símbolos da luta antimanicomial no Brasil, Minha Sina, de Luizinho Gonzaga, em que a letra retrata uma história real. Aqui tem um trechinho para vocês escutarem. Eu que vivia numa cidade de louco, gente pobre condenada, muita fome, muito mais. E eu
jogado que nem lixo, debaixo de um viaduto, vivendo como animal. Na dica para se ver, vamos de outra obra fundamental sobre o tema, o documentário Estamira, de 2005. Retrata a vida de uma mulher de mesmo nome que vivia e trabalhava no aterro sanitário de Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro. Antes de eu nascer, eu já sabia disso tudo. Antes de eu estar com carne e sangue. É claro, se eu sou a beira do mundo, eu sou a Estamira. Eu sou a beira, eu tô lá, eu tô cá, eu tô em tudo quanto é lugar. Estamira, que possuía distúrbios psiquiátricos, apresenta durante todo o filme a riqueza de seu pensamento filosófico, nos fazendo refletir sobre questões de saúde mental, a miséria e valores da nossa sociedade. Na plataforma de cinema independente Libreflix, você consegue assistir Estamira de graça. O link está na descrição do episódio. Eu sou Ricardo Terto e essas foram as dicas do A Boa do Pauta do programa de hoje. Bom, e chegamos no fim de mais um Pauta Pública e vale aquele recado. Você tá nos ouvindo no Spotify ou na Apple? Então nos dá aí 5 estrelas. E se você estiver ouvindo em outro tocador, aperta seguir ou assinar o Pauta Pública. Em 15 dias a gente tá de volta com outra entrevista que nos ajude a explicar algumas coisas do Brasil. Um abraço, até lá! Até lá!